Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa e na sua família. Queridos, eu resolvi refazer esta live, porque ontem eu tive problema na hora da transmissão e a câmera não ficou boa. O áudio até ficou legível, mas a imagem ficou dando lag, ficou cortando. Então eu resolvi refazer para que você possa entender essa mensagem de uma forma melhor. Queridos, o que me levou a fazer essa série de mensagens do livro de Apocalipse? Primeiramente, meu pastor me incentivou a fazer mensagens em séries. Eu fiz uma série de mensagens falando sobre fé e depois Deus colocou no meu coração esta mensagem baseada nas 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse, a qual o Senhor Jesus manda carta a cada uma delas. Dado o momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, muitas e muitas pessoas foram desencorajadas a frequentar a igreja. E até hoje, depois nós estamos tentando voltar à normalidade. Ainda muita gente está receosa de voltar a ir na igreja de forma presencial. E na carta de Jesus às igrejas de Apocalipse, nós vemos os problemas que as igrejas enfrentavam naquela época e qual era a atitude dela diante dos problemas. E nós vamos entender quais foram atitudes que Jesus se agradou que elas tiveram e quais atitudes que Jesus cirou, que Jesus não se agradou. E para muitas delas, Jesus faz elogios e algumas críticas. Dá uma palavra de encorajamento e faz uma promessa. Outras só recebem elogios, como é o caso da igreja que nós vamos ver hoje, que é a igreja de Filadélfia. E outras só recebem críticas. Então nós vamos entender de uma forma mais ampla o que Deus espera de nós como igreja. Como agir diante das dificuldades que a igreja enfrenta hoje. E qual exemplo nós podemos tirar das igrejas do Apocalipse diante das dificuldades que elas enfrentaram? Será que a nossa dificuldade é maior do que a delas? Eu acho que não. Eu acho que a nossa dificuldade diante de tudo aquilo que eles passaram na igreja primitiva é uma dificuldade bem pequena. Então eu gostaria de compartilhar com você, essa é a 6ª mensagem da série, as cartas de Jesus para as igrejas. Então, primeiramente, eu quero convidar você agora, neste momento, a ler comigo o texto áureo dessa mensagem, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 até o verso de número 13. Eu vou colocar para que você possa visualizar melhor. Então, você vai acompanhar a leitura comigo neste momento. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, antes de mais nada,
Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos guie e nos leve ao entendimento desta palavra. Bendito és tu, eterno Senhor nosso Deus, Rei Criador de todo o universo, que pelo poder da tua palavra criaste todas as coisas. Bendito seja o teu nome e o teu reino jamais terá fim. Que o Espírito Santo nos dê entendimento da sua palavra. Que ele abra o nosso entendimento e também nos leve até a aplicação desta palavra, tanto de forma específica, pessoal, como também de forma coletiva, como a igreja nos tempos atuais. Amém. Queridos, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João entre os anos 95 a 100. E ele primeiramente foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. Conforme nós podemos ver no relato do próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, ele disse assim, olha, achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro de Apocalipse ele apresenta uma visão de Cristo a respeito da igreja em todos os períodos, que começa desde o surgimento da igreja, que é no dia de Pentecostes, até o arrebatamento. Cristo escolheu 7 igrejas locais daquela época, com características diferentes uma das outras, para dizer o que ele pensava em particular de cada uma, e também para apresentar um programa profético sobre o comportamento da igreja em cada período. Isso quer dizer que as palavras de Jesus dirigidas àquelas igrejas tinham 3 propósitos, 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão contemporânea que nós chamamos, ou seja, esta era uma mensagem para 7 igrejas locais daquele tempo, em que Jesus ele se apresenta, ele fala de algumas situações que eles estavam vivendo, faz elogios para algumas, crítica para as outras, elogio e crítica para outras, faz um chamado ao arrependimento e faz promessas a cada uma delas. A segunda dimensão era o propósito geral, ou seja, a mensagem dessas igrejas se aplicam a todas as igrejas, em todos os períodos, inclusive no nosso. Isso quer dizer que nós podemos tirar a aplicação prática sobre os acontecimentos de cada uma dessas igrejas e aprender qual é o comportamento que Jesus deseja de nós como igreja hoje. O terceiro é a dimensão profética e cronológica. Ou seja, a característica dessas igrejas representa os 7 períodos da história da igreja. Por exemplo, a primeira igreja, Éfeso, Éfeso significa desejável. Ela representa o período apostólico que vai do dia de Pentecostes, provavelmente no ano 33 depois de Cristo, até o ano 100. O segundo período é o período de Esmirna. Esmirna significa mirra, ou seja, mirra é uma especiaria cheirosa, ou seja, o sacrifício daquela igreja chegou diante de Deus como um aroma suave. E essa igreja representa o período da igreja perseguida, que começa no ano 64, quando Nero põe fogo em Roma e inicia uma grande perseguição contra a igreja, e termina no ano de 313, com o Edito de Milão, assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, tornando o cristianismo aceito pelo Império Romano. A palavra Pérgamo, que é o terceiro período da igreja, significa altura ou elevação, mas também pode significar casamento, porque casamento em grego é gamos, então Pérgamo. Por quê? Isso não foi à toa. Jesus com certeza usou essa metáfora para indicar que esse seria um período que a igreja faria um casamento com o Estado e também iria aderir aos costumes pagãos, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos lutaram bravamente para defender a doutrina, contra a advertência dos irmãos não praticarem idolatria, não comer coisa sacrificada a ídolos, começou a entrar dentro da igreja. E este período ele começa no ano de 313, com a conversão de Constantino, e termina no ano 590,
onde o primeiro Papa oficialmente, o primeiro Papa oficial da Igreja Católica, podemos dizer que é o Papa Leão. Mas ele não era chamado de Papa, e sim de Bispo de Roma. Mas oficialmente, o primeiro a ser chamado com o nome Papa foi o Papa Gregório. E esse Papa, ele viveu do ano de 590 até 694, viveu 104 anos. É claro que não como Papa. Queridos, nesse período, a igreja ela cai em apostasia. E ela faz um casamento com os costumes pagãos. Constantino coloca toda aquela cultura helenística greco-romana e essa sorrateiramente ela começa a fazer parte da igreja. O quarto período é o período de, aliás, melhor falando, o quinto período é o período de Tiatira. Quarto período é o período de Tiatira. Ou seja, ele começa no ano de 590 e vai até no ano de 1517, que é o ano da Reforma. A palavra Tiatira, ela significa sacrifício contínuo. E esta igreja representa o período que a igreja substitui o evangelho e a doutrina da salvação pela graça mediante a fé por rituais pagãos que foram introduzidos dentro da igreja. Neste período, a igreja persegue com mão de ferro qualquer que se oponha à doutrina. A Bíblia é ocultada dos fiéis e o Papa é chamado de Pontífice Máximo, ou seja, ponte suprema que leva o homem até Deus e coloca a autoridade da igreja acima da autoridade da palavra. Ou seja, a palavra só teria validade mediante a interpretação da igreja. Então isso levou a igreja numa verdadeira apostasia. Então esse é o quarto período, irmãos. Lembrando, o primeiro período é o período de Éfeso, o segundo, o período de Esmirna, o terceiro, o período de Pérgamo, o quarto de Tiatira, e agora o quinto período é o período de Sardes. A palavra Sardes significa cântico de alegria, e também pode significar a que permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após séculos de apostasia e perseguição. Os membros dessa igreja viviam de glórias do passado, e que haviam recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquela que fora a capital da Lídia cobiçada e vencida por Ciro o Grande estava agora morta. Então a igreja de Sardes, Jesus faz uma séria advertência que ela tinha nome de que vive, mas na verdade ela estava morta. E é isso que a reforma propunha. Ela começou muito bem a reforma, o nome de um revivamento, mas ela não se manteve. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período de Tiatira, que vai de 538 a 1517, dariam lugar ao grande movimento da reforma. E com isso aconteceu, com a chegada simbolizada pelo período de Sardes. Então o período de Sardes ele começa no ano de 1517 e vai até 1798. Homens como Martinho Lutero, John Knox, João Calvino, Zwingli e outros trouxeram de volta o povo para a palavra de Deus. O marco deste retorno ele pode ser datado no dia 31 de outubro no ano de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as heresias pregadas pela igreja romana. Mas com o tempo, meu querido, aquela vida supostamente que estava trazendo de volta a ortodoxia, ela foi se apagando e a reforma começou a se dividir muito uns contra os outros. E a reforma, na verdade, depois de Martinho Lutero, John Knox e João Calvino, trouxe muita confusão e muita briga por visão teológica. Então esse período, e seja, a igreja tinha nome de que vive, tinha uma proposta que estava voltando à palavra, mas acabou morrendo no cerimonialismo morto. Nesse tempo, a doutrina do Espírito Santo foi deixada totalmente de lado, não se buscava os dons, não se buscava a direção do Espírito Santo, e por isso houve tanta confusão e tantas visões teológicas diferentes, porque a palavra de Deus tem só uma visão teológica, e não é a minha visão, não é a visão reformada, não é a visão anglicana, nem luterana, nem a visão arminiana.
A visão da palavra é a visão de Cristo, a visão de Deus e o propósito pela qual ela foi escrita e inspirada aos mais de 40 escritores em diferentes períodos. Então nós não podemos interpretar a Bíblia por conhecimento humano. E agora, o sexto período é o que nós vamos ver hoje, é a Igreja de Filadélfia. Vamos falar um pouquinho da cidade. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mícia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo II, cerca do ano 140 a.C. Este rei foi conhecido por sua grande lealdade ao seu irmão Eumenes, assim dando origem ao nome da cidade. Filadélfia, em grego, significa aquele que ama o seu irmão, ou também pode ser traduzido por amor fraternal. A região de Filadélfia era uma grande produtora de uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões tanto da Lígia como da Frígia. A Filadélfia, no ano 17 depois de Cristo, foi destruída por um grande terremoto. Foi reconstruída posteriormente pelo rei Tibério César, que era rei na época que Cristo nasceu. E ela estava situada numa vasta colina entre dois vales férteis, regado pelo rio Irmos. Filadélfia era uma cidade estratégica, a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Oferecia uma passagem natural, uma porta aberta, e por isso também essa cidade era chamada de porta para o Oriente. O paganismo tinha em Filadélfia seu culto ao deus Sol e os seus altares e seus templos. Porém, pelos fins do primeiro século, seu estado religioso cristão era florescente. Hoje, a cidade de Filadélfia, que se encontra na região da Turquia, tem o nome de Alaşehir, que em língua árabe significa cidade de Deus. O período profético representado pela Igreja de Filadélfia começa no ano de 1798, com a prisão do Papa Pio VI. A Igreja Romana não conseguiu impedir que a Bíblia fosse traduzida e divulgada em várias línguas. Para o cumprimento das profecias de Deus, esse grande despertamento religioso teria que ocorrer ao se completarem os 1260 anos de perseguição ao remanescente povo de Deus, que nós podemos datar do ano de 538 d.C. ao ano de 1798. No tempo exato, ou seja, a partir de 1798, a história registra o surgimento de grandes sociedades bíblicas. A primeira foi a Sociedade Britânica, fundada em 1804, a segunda russa, em 1812, a terceira foi a alemã, fundada em 1813, depois surgiu a Sociedade Bíblica Americana em 1816, depois a de Paris, na França, de 1822, e de Basileia, na Suíça, de 1834. E posteriormente também veio a de Berlim, na Alemanha, de 1845. Quando o mundo foi provido da palavra de Deus, abriu-se o caminho para a proclamação final do Evangelho eterno, e toda a humanidade em testemunho a todas as nações, conforme as palavras proféticas de nosso Senhor Jesus relatadas lá em Mateus, no capítulo 24 a 14. Esse seria um período de liberdade para que o livro sagrado fosse lido, estudado e divulgado. E hoje, principalmente na área digital, nós vemos o quanto a Bíblia tem sido divulgada, conhecida por todas as nações. O período da Igreja de Filadélfia é chamado também do período de reavivamento. Ele começou em 1798 e termina em 1906. E nesse período, queridos, foram registrados grandes avivamentos que se originaram quando a igreja foi despertada a conhecer a palavra, não pela sabedoria humana, mas pedir a direção do Espírito Santo. Conforme a palavra foi sendo conhecida, também os estudiosos começaram a reconhecer que a interpretação dela não estava nas nossas mãos. E nesse período surgiram grandes nomes, grandes avivalistas que ficaram para a história. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, Jonathan Edwards, George Whitefield, um grande avivalista, William J. Seymour, que foi o precursor do grande revivamento da Rua Azul em 1906, Charles Spurgeon, Joar Lima Moody, Davi Yong Shu, William Booth, entre outros, meus queridos.
Então agora eu gostaria de fazer uma exposição dos versículos, para que nós tenhamos um entendimento. Nós já vimos o entendimento, primeiramente, o entendimento profético, o período que Filadélfia representa. E agora nós vamos ver o entendimento, tanto na dimensão contemporânea, como na dimensão atual. Então, no versículo 7 do capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então, a primeira coisa aqui que é destacada, em todas as cartas, Jesus começa da mesma forma, e ele apresenta alguns dos seus atributos. E para a igreja de Filadélfia, Jesus ele se apresenta como Cristo, o Deus Santo. Ele é Deus separado acima de tudo e de todos. Ele não peca, ele não erra, ele não se compromete com nenhum esquema humano. Ele não toma partidos, ele está do lado da justiça. Cristo não age como um pecador, Cristo é Deus e santo. E o segundo atributo, Cristo também se apresenta não só como santo, mas como verdadeiro. Além de ser honesto, ter um caráter impecável, o termo significa que ele é real. Cristo não é um mito, nem um Marte, nem ilusão, nem projeção na imaginação humana. Mas Cristo ele é o único verdadeiro. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, do verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Cristo ele age soberanamente nos corações e nas circunstâncias. Terceiro atributo que ele se apresenta é ele que tem a chave. Que chave que é essa? Ele é o dono da chave que abre e fecha. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. É Deus que abre o coração das pessoas. O próprio Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como ele fez com Lídia, quando a gente vê o relato da conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, lá relatada em Atos capítulo 16, 14, a primeira da igreja de Pérgamo a se converter. É ele que une o coração de um povo, como uniu Israel ao redor de Davi, conforme está no Salmo 18, 43 e 45. É ele que dá e retira oportunidades para qualquer pessoa ou igreja. O termo usado por Jesus é uma linguagem usada pelo profeta Isaías, referindo-se ao próprio Messias, que é Jesus. Então esse termo, que abre que ninguém fecha e fecha que ninguém abre, está lá em Isaías 22, 22, que diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Chave na Bíblia simboliza poder e autoridade. Logo podemos entender que o termo a chave de Davi significa que só Jesus tem o poder e a autoridade para abrir e fechar a porta do reino dos céus para os homens. Ou seja, somente Jesus pode permitir o acesso ao reino de Deus. Como ele disse em João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a única verdade. E depois Jesus, depois de se apresentar e expor algum dos seus atributos santos que só ele tem, ele fala assim para aquela igreja no versículo 8, capítulo 3, conheço as tuas obras. E esta mesma palavra ele vai dizer para todas as igrejas. Significa, queridos, que Jesus, ele conhece a obra da igreja em todos os períodos. Ele conhece quem nós somos verdadeiramente. Ele conhece nós além dessa casca, dessa estrutura aqui. Ele conhece verdadeiramente o nosso interior. Por isso só ele pode julgar com justiça e retidão. E ele disse assim: eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a gente pode notar aqui que Jesus destaca pelo menos 3 pontos fundamentais aqui, presentes naquela igreja.
dois dos quais servem de inspiração para nós como igreja. Primeiro, conheça as tuas obras, e eis que tenho posto de ti uma porta aberta. Essa primeira observação pode ter dois significados. Então, o que significa, quando Jesus disse, coloca diante de ti uma porta aberta? A porta aberta que ninguém podia fechar, na primeira linha de raciocínio, era a oportunidade que os crentes daquela cidade tinham de servir a partir dela. Por quê? Filadélfia, como a gente viu, ela era a principal cidade de propagação da cultura helenística grega. E ela também estava na rota do correio imperial. Então era uma cidade a qual tinha uma porta e uma oportunidade muito grande para que as pessoas daquela igreja pudessem anunciar o evangelho, usando todas as coisas que tinham, todas as coisas favoráveis. Primeiro, aquela cidade gostava muito de conhecer, de estudar. Então as pessoas gostavam muito de ler, de ouvir novidades. A gente vê que Paulo, quando estava em Atenas, ele aproveita a oportunidade. Quando ele vai no Areópago, ele começa a pregar Jesus para os filósofos gregos. E, inclusive, Paulo cita até filósofos deles. Então lá tinha uma grande oportunidade. As oportunidades missionárias eram gigantescas. E por essa razão a igreja podia irradiar o evangelho da glória de Deus e da graça em Jesus Cristo por toda a cidade e região. O segundo significado é que Jesus está garantindo que a porta do reino de Deus estaria aberta para aquela cidade. Portanto, ninguém podia fechar. Isso se dá pelo fato de que os judeus, naquela época, empreenderam uma grande perseguição contra aquela igreja, dizendo que se eles não cumprissem os rituais mosaicos, de modo nenhum eles seriam aceitos no reino de Deus. A segunda observação que Jesus faz àquela igreja é: sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, Jesus elogia a atitude daquela igreja diante da provação que ela estava passando. Isso significa que, primeiramente, Jesus conhecia a limitação daquela igreja e, ao mesmo tempo, reconhecia a sua perseverança. A igreja de Filadélfia era obediente e fiel à palavra de Cristo. E isso nos leva a entender que, quando reconhecemos as nossas limitações, somos levados a confiar. Quando nós não reconhecemos as nossas limitações, nós somos levados a confiar em nós mesmos, na nossa própria capacidade, na nossa própria força. Mas quando nós reconhecemos a nossa limitação e depositamos toda a nossa esperança em Jesus Cristo, é justamente nesse momento que a porta se abre para nós. Porque aí já não é o nosso natural agindo. Quando as portas naturais se fecham na nossa vida, as portas sobrenaturais abertas por Deus começam a estar diante de nós. E essa porta, meu querido, nenhuma circunstância, nenhuma arma, nada que fizerem pode fechar essa porta. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha também, ninguém pode abrir. A terceira observação que Jesus faz, ainda apontando para a sua fidelidade, é: conheço que não negaste o meu nome. Nós estamos vivendo hoje um período onde muitos estão intimidados a negar o nome de Jesus. Como negar o nome de Jesus? Quando nós dizemos que nós não vamos na igreja porque estamos com medo do vírus, nós estamos negando aquele que é sobre este vírus. Nós estamos negando o poder e a autoridade de Jesus sobre todas as situações. Nós podemos ver aqui que a porta que ele abre ninguém fecha, meu querido. Isso significa que a nossa vida não está nas mãos do mundo, a nossa vida está nas mãos de Jesus. E nós só iremos fechar nossos olhos nessa terra quando ele permitir. A igreja de Filadélfia, a despeito da grande perseguição infligida pelos judeus, foram fiéis ao próprio Cristo. Note que eles não eram fiéis a Cristo apenas quando os ventos estavam favoráveis, ou apenas quando as circunstâncias estavam boas. Pelo contrário, mesmo em situações angustiantes e ameaçadoras, eles se mostraram fiéis ao nome de Cristo e à sua palavra. E é por isso que Jesus destaca estas três qualidades dos nossos irmãos de Filadélfia. Dessa forma, nós podemos chamá-la de igreja modelo. Se tem uma dessas 7 igrejas, nós podemos espelhar em todas as atitudes delas a igreja de Filadélfia.
Porque quando olhamos para as outras cartas, né, que Jesus se remete, ele sempre faz algumas repreensões. Mas para essa igreja, ele não faz sequer uma crítica, nenhuma advertência, nenhuma reprovação, nenhum puxão de orelha essa igreja recebe. Este é o ideal, esta é a igreja que nós temos que procurar a ser, se espelhar e agir como essa igreja, meu querido. Porque é esta igreja que é desejável aos olhos de Cristo, meu querido. A seguir, Jesus faz duas promessas a esta igreja. A primeira está no verso 9 do capítulo 3. A primeira promessa é: eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha que interessante. Jesus está aqui fazendo uma dura crítica aos judeus, em primeiro lugar, que alegavam ser o povo de Deus, não que eles não fossem, eles eram sim, e Deus nunca desistiu do povo de Israel. Mas eles eram arrogantes naquele tempo e fecharam o seu coração. Ao mesmo tempo que eles se declararam povo de Deus, eles também rejeitavam Jesus como Messias enviado pelo Pai. E ao agirem assim, eles estavam mentindo quanto ao fato de serem verdadeiros judeus. Mas em vez disso, Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Sinagoga é lugar de ensino, ou seja, essa doutrina que vocês estão ensinando é a doutrina do diabo. Olha que palavra dura que Jesus usa contra eles. Olha, o próprio apóstolo Paulo, ele nos dá uma ideia do que é ser judeu de verdade. Irmãos, Paulo diz que nem todos de Israel são israelitas verdadeiramente. Isso significa que nem todos os judeus são judeus verdadeiros. Porque hoje o povo de Israel é todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala na carta de Gálatas capítulo 3, que por Abraão nós fomos feitos herdeiros das promessas. Então hoje nós podemos dizer que nós somos o Israel de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 2, no verso 28 ao verso 29, Paulo fala o seguinte: porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a que somente é feita na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquele que é feita no coração e no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então o que Paulo quis dizer? Judeu não é aquele que apenas é descendente de Abraão, porque Jesus disse que até das pedras Deus poderia suscitar descendentes de Abraão. Mas judeu não é aquele que foi circuncidado segundo a carne, mas sim aquele que foi circuncidado de coração. A circuncisão para o judeu era a mesma coisa que o batismo representa na nossa vida hoje. Era o sinal e a marca da promessa. Então, quando o menino judeu nascia, era cortada a ponta do membro, ou seja, também para que a semente que saísse dali estivesse debaixo da promessa. Então, a circuncisão, ela não podia ser feita apenas na carne, mas sim tinha que ser verdadeiramente circuncidado de coração. E ao rejeitar Jesus como Messias, profetizado por todos os profetas, ou seja, Deus fez uma promessa àquele povo e cumpriu. E quando a promessa se cumpriu, aquele povo rejeitou a promessa. Diante dessa perseguição, Jesus promete que os judeus reconheceriam que eles, aquela igreja de Filadélfia, eram realmente escolhidos e amados por Deus. E ao mesmo Deus que Davi se refere no Salmo 23, 5. Davi faz uma oração pedindo para que Deus o exaltasse na presença de seus inimigos, que Deus fosse o seu anfitrião. Naquela época, quando um judeu recebia um amigo, um convidado na sua casa, e ele tinha autoestima, a primeira coisa que ele fazia era lavar os pés. Depois, ele pegava um óleo, um azeite e ungia a cabeça. E essa unção representava duas coisas. Primeiro, a unção de alegria. Ou seja, aquele anfitrião estava alegre em poder receber aquele convidado na sua casa. Estava se sentindo honrado com a presença daquele convidado. E ao mesmo tempo estava honrando aquele convidado. E a segunda também, meus queridos, é que ele estava reconhecendo a unção que aquele convidado tinha. A unção de profeta, sacerdote, levita.
seja qual fosse o ministério, a unção, o chamado que ele tinha recebido de Deus, ele estava reconhecendo a unção de Deus sobre a vida dele. O que é unção? É designação de Deus, é a separação de Deus para uma obra específica. Então, o que a unção representa na nossa vida? Que nós estamos separados por Deus para uma determinada obra. Então, meus queridos, Davi pede para que Deus o receba na sua casa e o honre na presença e prepare uma mesa e coloque todos os seus adversários ali. E Deus honre Davi, demonstrando o amor que ele tinha por Davi na presença de todos. E é esta promessa que Deus faz na igreja de Filadélfia, que ela pegaria os judeus que estavam perseguindo ele, prepararia uma mesa e faria com que os judeus soubessem que Jesus tinha escolhido aquela igreja, que Jesus estava aprovando a atitude daquela igreja e que Jesus estava confessando publicamente o seu amor por aquela igreja. A segunda promessa está no verso 10. A segunda promessa, Jesus disse assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus prometeu, meus irmãos, aqui que privaria aquela igreja de passar pela grande tribulação. E esta promessa se estende para a igreja atual. Então, o que significa, irmãos? Que se nós, como igreja, agirmos e tivermos as mesmas atitudes que aquela igreja de Filadélfia teve, nós não passaremos pela grande tribulação, porque nós seremos arrebatados. E a segunda promessa que ele diz: venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus também faz duas importantes advertências para a igreja de Filadélfia. A primeira é a iminência da sua vida. Venho sem demora deve ser colocado não na perspectiva do nosso tempo. O fato de Jesus ter dito que viria e não veio, isso significa que Jesus se enganou e nem tampouco tem enganado aquela igreja. Ou seja, Jesus, ele não voltou no tempo daquela igreja e nem no nosso tempo ainda. Nem isso significa que Jesus se enganou. Isso significa apenas que o tempo de Deus, seja o Kairos, não pode ser contado na perspectiva do nosso tempo, que é o Cronos. Que no momento apropriado, Jesus certamente voltará para buscar a sua igreja, conforme ele mesmo prometeu. E ele é fiel para cumprir a sua promessa, meu querido. Mas em segundo lugar, Jesus faz a segunda advertência aos cristãos de Filadélfia. E qual a advertência, irmãos, que ele fala para ela? Olha, vocês estão de parabéns. Vocês é uma igreja amorosa, têm guardado a minha palavra, têm perseverado, mesmo diante de perseguições. Mas eu quero fazer uma advertência. Ele não está fazendo aqui uma crítica, mas uma advertência a qual serve para todos nós. Conserva aquilo que tens, ou seja, persevere nessa atitude. Seja fiel até o fim. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A expressão que tem significa que Jesus estava advertindo aquela igreja que as promessas se cumpririam. Mas era necessário manter-se fiel à palavra até o fim, pois as promessas da palavra de Deus sempre estarão condicionadas à nossa obediência e fidelidade. Coroa na Bíblia significa o quê? Recompensa. Que é a salvação e a morada eterna com Deus. E mais uma vez podemos entender que a salvação pode ser perdida quando não guardamos a palavra que foi semeada em nossos corações pelo Espírito Santo. Queridos, é preciso guardar a palavra, perseverar na prática constante dela em nossas vidas, perseverar no amor, na fidelidade, principalmente nas boas obras. E as boas obras é resultado do quê? Da nossa fé em ação. Ou seja, a salvação ela não é por obras, mas as obras, por sua vez, é o resultado de uma fé colocada em prática. Amém, meus queridos? E Jesus encerra esta carta com mais duas promessas gloriosas, tanto para aquela igreja, como também para a igreja em todos os períodos. Vamos fazer a leitura lá do verso 2.
12 do capítulo 3. Capítulo 3, 12, Apocalipse diz assim: E ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, vinda da parte de Deus, e também o meu novo nome. Primeira promessa. A metáfora usada por Jesus aqui, coluna no santuário do meu Deus, significa estabilidade e alicerce. Ou seja, aquela igreja permaneceria inabalável. Seria um modelo a ser seguido, permaneceria de pé, mesmo em constante pressão. E esta mesma promessa é válida para hoje, quando nós retemos a palavra no nosso coração. Somos como a casa edificada sobre a rocha, como Jesus diz em Mateus capítulo 7. Vem o vento, vem a tempestade. Mas quando nós somos alicerçados na palavra, nós permanecemos inabaláveis. E também Jesus usa essa metáfora usando uma situação naquela cidade. Como eu disse aos irmãos, aquela cidade era muito propensa a terremotos. Toda aquela região da Ásia era propensa a terremotos. Irmãos, quer dizer que as 7 igrejas estavam numa região onde havia constante terremotos, queridos. E por isso, imagina como aquela igreja, ela recebe essa promessa. Uma igreja que morava num terreno, numa cidade de tanta instabilidade, tantos terremotos, tantos abalos. Então Jesus promete para aquela igreja que ela não seria mais abalada. Embora ela fosse abalada aqui na terra, lá no céu, ela permaneceria inabalável. Mas Jesus ele não parou por aí. Ela ainda faz, dentro desse verso, uma segunda promessa. Ele fala, além de eu te fazer você uma coluna no santuário do meu Deus, você vai ser inabalável. Também eu gravarei sobre a igreja, ou seja, sobre a igreja de Filadélfia, a igreja em todos os períodos, aqueles que permanecerem fiel e guardar as palavras, ele gravaria sobre a igreja o nome do Deus, o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, que descia do céu, vindo da parte de Deus, e também um novo nome de Jesus, o nome de Jesus glorificado. Jesus promete que aquela igreja, e também a igreja de todos os períodos, que perseverassem na sua palavra, que elas seriam propriedades exclusivas do Pai e do Filho. Em outras palavras, o nome do Pai e também o nome do Filho seriam perpetuamente gravados sobre a igreja. A gravação do nome indica um selo de propriedade, ou seja, na consumação dos séculos, a igreja será selada com o nome de Deus, o nome de Jesus e também o nome da cidade santa. O nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo, ou seja, nada e nem ninguém poderia arrebatar a igreja das mãos do Pai e do Filho. Glória a Deus. Isso significa, meus queridos, que eu e você seremos para sempre propriedades de Deus e do Cordeiro de Deus, pois ele nos comprou e nos redimiu com o seu próprio sangue. Já o nome gravado da cidade de Deus, nós podemos entender que significa que nós vamos morar lá na Nova Jerusalém. Ou seja, essa cidade pertence a nós. É por isso que Paulo fala que nós somos cidadãos dos céus. Ou seja, queridos, o nome gravado da cidade de Deus significa que nós vamos morar em toda a eternidade na Nova Jerusalém. E quais aplicações práticas que nós podemos tirar para as nossas vidas nesses versículos que nós estudamos hoje? A primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, é que somente Jesus tem a chave da porta do reino de Deus. Jesus é aquele que abre e aquele que fecha a porta, não é Pedro, irmãos. A igreja romana, durante muitos séculos, disse que quem tem a chave dos céus é Pedro. Que Pedro que faz chover, que Pedro que fecha a porta. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma interpretação bem equivocada de Mateus 16, 18. Irmãos, a prova disso é que o próprio apóstolo Pedro, olha que o próprio apóstolo Pedro fala em Atos, na sua primeira pregação, onde se converte quase 3.000 almas, ele disse assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Ele está falando para os judeus. Os judeus rejeitaram o Messias. Ou seja, a vinda do Messias era a coluna que daria estabilidade ao povo judeu e que traria o cumprimento da promessa feita desde os antigos profetas. E eles rejeitaram isso.
Então Pedro fala, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os próprios construtores, ou seja, por causa daquele povo Jesus veio, primeiramente para eles. A prova disso é que em João ele fala, em João no capítulo 1, ele veio para o que era seus, 1:12. Mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, Pedro fala lá em Atos capítulo 11:12, que a pedra rejeitada por judeus, os próprios edificadores, se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra que sustenta o alicerce e toda a estrutura. E ele fala lá no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos, irmãos. Então aí não há nenhuma dúvida quanto que Jesus é o único que tem a porta da chave do reino dos céus. O que Jesus fecha, irmãos, ninguém abre. O que Jesus abre, ninguém pode fechar. A segunda aplicação prática que nós podemos aprender, né, com este texto que nós lemos, que nem sempre a quantidade significa qualidade. Porque, irmãos, a igreja de Filadélfia era a mais nova e pequena igreja da Ásia Menor daquela época. Por isso Jesus usa a expressão tendo pouca força. A igreja poderia ser nova e pequena, ter pouca influência territorial, mas era uma igreja leal e fiel à palavra de Deus e também ao Deus da palavra. Então, ou seja, queridos, o tamanho daquela igreja, ela podia ser uma igreja pequena, mas não tinha nenhuma relevância, porque aquela igreja verdadeiramente ela podia ser pequena no tamanho, pequena em expansão territorial, pequena em alcance, mas aquela igreja era grande diante de Deus, de Jesus, porque aquela igreja ela permaneceu fiel, guardou a palavra no seu coração e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A terceira aplicação que nós podemos tirar está lá no verso 9 de Apocalipse 3, eis que vos farei vir, prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, a igreja de Cristo é amada pelo seu Senhor. Saiba, meu querido, que você é amado por Deus e por Cristo. Lá em Efésios, capítulo 5, 25, Paulo diz assim, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Queridos, o mundo e o diabo podem nos odiar, pois ambos vivem numa constante oposição, na verdade, a Cristo e aos valores pregados no seu Evangelho. Mas Cristo realmente te ama. E uma das maiores provas foi o fato de ele ter morrido na cruz por mim e por você. E a igreja de Filadélfia percebeu isso e experimentou deste amor. E eu gostaria que você, meu querido, percebesse isso também e experimentasse desse amor na sua vida. Saiba, meus amados, que apesar de todas as adversidades que podemos experimentar neste mundo este decaído, hostil ao Evangelho e aos valores também do reino, saibamos que existe um Cristo que ama a sua igreja com amor eterno e que em nenhum momento, por mais difícil que seja, ele nos desampara, pois ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso significa que Jesus está presente também nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de dificuldades da nossa vida, Ele está presente conosco. E por isso, meus queridos, nós temos que perseverar, seguir avante. Não deixe que nada te intimide a deixar de ir na igreja, meu querido. Pois a perseguição e todas as lutas que vieram sobre a igreja só serviram para que a igreja crescesse e se fortalecesse cada vez mais na presença de Deus. É claro que a igreja que persevera na palavra, persevera no amor e não teme as coisas do mundo, e sim aprende a temer unicamente, exclusivamente ao nosso Deus. Quarta e penúltima lição está no verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Olha que interessante. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós podemos dizer que o período que nós estamos vivendo hoje, mundial, experimenta todos, inclusive a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Queridos, são poucos os que permaneceram fiéis
Em todas as épocas é assim, irmãos. Note que a igreja de Filadélfia, comparada com as 7 igrejas da Ásia, era a menor igreja. Isso significa que em todos os tempos, meu irmão, meus queridos, quando há perseguição, há uma grande apostasia no meio do povo de Deus. E assim como nessa pandemia tem provado, muitos foram reprovados. Muitos que faziam parte ou fazem parte da igreja foram reprovados. Mas Jesus é misericordioso. O nosso Deus, Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiéis. Então ainda é tempo, porque mesmo aquelas igrejas em que Jesus ele faz só críticas, Ele faz um chamado ao arrependimento. E é o mesmo chamado. E qual o chamado que nós podemos entender aqui? Olha o que Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, nós estamos vivendo um período de tribulação, mas isso não é a grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação vai ser terrível. Ela não pode ser comparada com nenhum período que a igreja viveu. A grande tribulação, irmãos, vai ser terrível. E as pessoas que serão salvas na grande tribulação serão salvas como pelo fogo. Poucos salvarão. Se hoje ainda, no período que nós vivemos, a minoria é salva, na grande tribulação essa proporção vai ser menor ainda. Mas se nós perseverarmos como igreja na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, a igreja será poupada dessa grande tribulação. Esse é o nosso objetivo como igreja. Então Cristo prometeu que não permitiria que aquela igreja de Filadélfia passasse por uma grande provação que viria sobre o mundo inteiro. Isso também pode ser entendido que a igreja fiel vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do verso 15, Paulo disse assim: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, estão com Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta promessa estende para a igreja em todos os períodos, para todos aqueles que perseverarem na palavra, aqueles que guardarem a aliança de Deus no seu coração e praticarem elas na sua vida. Não passará pela grande tribulação que virá após o arrebatamento da igreja. Jesus não disse, meus queridos, que seria fácil a vida aqui. Jesus não disse que nós não teríamos problemas. Nós podemos ficar doentes, sim, ter enfermidades, nós podemos ter problema financeiro, problemas familiares, mas tudo isso vai passar. A Bíblia diz que em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, ele fala: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Ou seja, Jesus está confortando a igreja antes mesmo dela passar pela tribulação. Ele está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês, para que vocês na hora da tribulação tenham paz, tenham tranquilidade, saibam que eu já venci tudo isso. Lá na cruz do Calvário, ele encerrou toda a condenação que viria sobre a nossa vida. Então, quando nós passarmos por um momento de vários na nossa vida, por provas e por tribulações, aprenda a ter paz em Jesus Cristo, porque ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. A paz em Cristo, ela não está condicionada a nenhuma situação que nós vivemos na nossa vida. Ter paz é como o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu não temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é por isso que ele disse que temos que guardar a palavra da minha perseverança, pois Cristo mesmo foi obediente à missão dada pelo Pai até a morte. Ou seja,
Cristo passou por lutas aqui. Cristo passou por tribulações. Cristo sentiu cansaço. Cristo sentiu fome, sentiu sede, sentiu as dores, todas as dores que nós podemos sentir, ele sentiu ainda com mais intensidade. Cristo também foi abandonado, Cristo também foi traído, Cristo também foi caluniado. Então, irmãos, nada que nós passamos aqui, nada do que nós passamos, Cristo também passou. Ou seja, queridos, nós temos que perseverar, apesar das tribulações, porque ele diz, no mundo passarei por aflições, mas tenha um bom ânimo. Ou seja, irmãos, quando vier a luta, sacode a poeira dos seus pés, lava o seu rosto e continue em frente, porque lá na frente uma coroa espera para cada um de nós. Aquele que vencer não é aquele que chegar primeiro, irmãos, é aquele que completar sua jornada, sua trajetória até o fim. Então, como é que nós podemos alcançar as promessas? Guardando a palavra, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, quantas vezes diante das lutas nós pensamos em desistir? E é neste momento que temos que lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ter paz, ficar em paz, porque todas essas lutas vão passar, meus queridos. Nenhuma luta é eterna. As lutas aqui são extremamente passageiras. Quando você abrir e fechar os olhos, ela já passou. Mas aquilo que o Senhor coloca na nossa vida permanece para sempre. Ou seja, a sua promessa é pela eternidade. A vida que Deus vai nos dar é por toda a eternidade. O consolo, a morada eterna, tudo isso não vai ser consumido por essa pequena passagem desse mundo. Então, meu querido, como diz, uma frase, nunca diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus, porque acima de todo e qualquer problema está o nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos. Deus é poderoso para ir infinitamente mais. Queridos, Deus nos surpreende a cada dia. Quinta e última lição que nós podemos aprender com esta carta está no versículo 2. Ao vencedor falou em coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Cristo promete estabilidade e segurança para uma igreja que morava em uma região de muita instabilidade. Constantemente aquela igreja, como eu disse, estava massacrada por terremotos. Como eu disse, no ano 17, ela sofreu um terremoto tão grande, meus queridos, que destruiu e devastou a cidade inteira. E por isso Jesus usa essa metáfora, dizendo para aquela igreja que lá nos céus ela nunca mais seria abalada, mas seria como uma coluna no santuário do Pai. E esta mesma promessa se aplica a nós como igreja atual. Amados, eu não sei o tipo de terremoto que tem abalado a sua vida. Sabe que Deus quer fazer de você uma coluna, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. Deus te chamou para ser luz, para ser sal. Sal, ele dá sabor ao tempero. Onde quer que você esteja, saiba mesmo que em meio a lutas e dificuldades, Deus nos dá força e estabilidade. É como diz no Salmo 46, melhor falando, do verso 1 ao verso 3. Salmo 46, do 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará ao romper da manhã. Queridos, eu gostaria de encerrar esta mensagem, que você guarde essa palavra no seu coração. Guarde esse exemplo desta igreja, guarde o exemplo da igreja de Filadélfia. É esta atitude que Deus espera de nós como igreja num momento como esse,
no momento de dificuldade. É aí que a nossa fé é verdadeiramente aprovada, meus queridos. Não deixe se abalar, nem por este problema e também pelos problemas particulares que nós passamos na nossa vida. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas aprenda a ter paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nos momentos de vales, nos momentos de tribulações, aprenda a confiar nas promessas da palavra de Deus, Senhor, meus queridos. Por quê? Porque Deus não muda. A sua palavra não muda. Ele continua o mesmo, o Deus inabalável, o Deus supremo, o Deus acima de todas as coisas. Então, meu querido, eu quero conclamar a você a ir à igreja, ir à casa do Senhor, adorar a Deus no seu santuário, porque Deus te guardará de todo mal, meu querido. Não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, não devemos deixar de tomar todas as medidas cabíveis pelo momento que nós estamos vivendo, mas nós também não podemos acovardar diante deste vírus, diante dessa pandemia e deixar a nossa fidelidade a Deus ser comprometida, porque acima de todas as coisas está o nosso Deus e a sua promessa é imutável, a mesma promessa que foi profetizada desde o início da palavra de Deus até o último livro em Apocalipse, ela ainda é real nos nossos dias. Queridos, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela sua compreensão, né? Pedir desculpas a você que entrou ontem na live, né, e não teve uma imagem legal. Quero que você perdoe, né, porque nós seres humanos somos falhos, nem tudo sai da maneira que nós planejamos. E eu gostaria de agradecer ao meu pastor, o pastor Odair, a pastora Cláudia, que nos deu força para estar fazendo essa live. E agradecer a todos vocês, meus amados e queridos, que estão assistindo essa live. Eu gostaria que Deus abençoasse a sua vida de maneira poderosa, meu querido. Lembre-se, vamos à casa do Senhor. Vamos fazer como Davi, alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos a quinta-feira da vitória, a partir das 20 horas, né, com o pastor Odair. Temos também, domingo, 2 reuniões. A primeira reunião é de manhã, o primeiro culto a Deus. Estamos no projeto de vida para 2021. Faça seu projeto, faça seu pedido de oração. Nosso pastor está em oração às 3 horas da madrugada todos os dias, orando pelos projetos, orando pela sua vida. Então não deixe de levar o seu pedido até a igreja. Então às 8h30 da manhã, às 19 horas, eu quero convidar você, meu querido. E eu gostaria de terminar agora esta live profetizando a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você levante as tuas mãos em atitude de receber. Então receba a bênção. Averechecha Adonai, veish merecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai panavelecha vihuneca. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Issa Adonai panavelecha viase lecha shalom. Paz, meus amados. Deus abençoe e até a próxima mensagem, a 7ª e última mensagem da série. Não perca, meu querido, porque vai ser de grande aprendizado na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, a tua família. Um ótimo dia para você.